Então vamos lá, tá bom o som? Tranquilo? Vocês estão bem confortáveis? Então, vocês sabem, quem não me conhece ainda, levanta a mão. Há pouca gente. A pergunta é, como é que vocês viveram até hoje sem me conhecer? Essa é a pergunta. Foi resolvido hoje. Já. Foi resolvido hoje, acabamos com esse mistério. Primeira fala já para a gente dar uma quebrada no gelo, e eu sempre digo o seguinte, eu entro para palestrar muito nervoso. Às vezes o óculos embaça. Nervosismo é sinal de quem está com a responsabilidade antenada. E esse tema é um tema bastante complicadinho para falar, porque nós estamos falando de família, família corporal, família espiritual. Falar um pouco sobre os dramas, as dificuldades de viver em família. E família de maneira geral, até aquela... Sabe aquela tia que você bota uma postagem no Facebook, a sua melhor foto, ostentando, e ela escreve nos comentários, eu pergunto para você alguma coisa, por exemplo, qual o nome do medicamento de hemorroida que o tio Zé usou na época? Você põe lá um post tão bonitinho, né? Tá achando que a turma vai curtir e a tia vai lá e comenta. Aquilo também é família. Estou falando todo mundo, né? Não estou falando só a família próxima, mais próxima, mas todos os familiares, todas as pessoas que convivem conosco. A Célia mencionou, tem aqui a minha página no Facebook, o e-mail, caso alguém no final queira me xingar, pode ficar à vontade. Somos também participantes, aliás, Célia, já te convidaram para ir para o programa Visão Espírita, não. O Álvaro está levando algumas pessoas, a Marina, Fora da Caridade, já está encaixando lá, e a Célia também já sei que está na... Estão tentando caçar ela, pegar ela, o sanglado e levar. Não vai baixar, não. O programa Visão Espírita é a União Rádio Web, que é o nosso site, 24 horas no ar, inclusive as palestras que a gente faz, muitas estão sendo gravadas e elas são colocadas para poder assistir. Não só os programas são repetidos, mas também as palestras. Para quem tem aplicativo no smartphone, tem lá um app, porque a gente é pobre, mas é limpinho, né? A gente tem lá as coisinhas bonitas também. E lá a gente consegue escolher qual programa. Na versão Android, na versão iPhone não, porque o iPhone é turma chique, não vai ver o nosso programa. Mas os Android tem, e o Android tem lá, você pode escolher qual programa você quer ver. Então nós vamos falar um pouco da formação da família, mas eu vou fazer um ponto de reflexão, como eu sempre faço nas minhas palestras. Minha palestra não é para esclarecer, é palestra para provocar. E se eu for bem sucedido, alguns de vocês vão sair com ódio de mim no final. Aí eu vou dizer que eu venci, né? Provoquei, ia levar essa provocação para casa. Primeiro aspecto, né, que a gente às vezes fica muito complicado de entender, a gente trata os filhos de uma maneira tão plena, às vezes a gente leva uma dedicação tão forte no tratamento com os filhos, aí os filhos crescem e de repente a gente sofre com a ingratidão. Mãe sofre muito isso, né? Porque a mãe fica mostrando o tempo inteiro para o filho que ela é uma super heroína, Mulher Maravilha, a Batgirl, ou sei lá o que mais, né? Super heroína. E de repente a mãe se pega pensando assim, ele não ligou para mim essa semana, desnaturado. Tá lá com aquela asinha, né? Que normalmente é a nora, e roubou o filho da gente. E aí nem liga para mim, mas você ficou a vida inteira mostrando para ele que você não precisava das coisas, que você era autossuficiente, e de repente agora você quer que ele perceba que você existe. Então tem alguns conflitos familiares, crianças abandonadas o tempo inteiro, e às vezes a gente não consegue entender como a gente quer tanto, às vezes um filho, um casal, e aí outros têm e de repente tratam de maneira tão banal.
Outro aspecto da sociedade, essas relações que são pautadas no ódio, no desespero, no despreparo, no desequilíbrio, no desprezo. E duas perguntas que eu sempre deixo. A primeira delas é: por que a gente cai, às vezes com as mesmas pessoas, nas mesmas circunstâncias? Essa é uma pergunta complicadinha, né? A gente conhece as pessoas que convivem conosco, mas a gente cai com elas. É aquela última ali, né? E a outra pergunta: por que a gente ainda se surpreende com a reação das pessoas que convivem conosco? Também é uma pergunta meio complicada. É a expectativa que a gente cria? É a vontade, é o desejo de que as pessoas se modifiquem e de repente ela vai dormir e acordar no dia seguinte, virou anjinho, né? Maravilhosamente se transformou. E as questões, as respostas para essas questões é o que eu vou abordar aqui quando nós falamos de família espiritual, família corporal. E essa estátua, não sei se vocês conhecem, dois adultos de costas um para o outro, e a criança interior de cada um tentando a proximidade. É uma estátua bastante simbólica aí. Primeiro aspecto, então, duas espécies de famílias. A primeira delas criadas pelo laço espiritual. Muitos de nós, às vezes, acreditamos que a família está para acabar, diante de uma série de circunstâncias que estão acontecendo no dia a dia, as modificações, e os Espíritos nos alertam que o que está acontecendo não é a destruição, é uma transformação. É que muitas vezes, para que haja uma transformação, há que haver um rompimento com determinados padrões. Então, a gente precisa saber que a família verdadeira é essa em que os laços espirituais vão se estreitando. E quando o laço da carne desaparece, esses laços continuam. Nós somos aí basicamente de 25 a 30 bilhões de espíritos em volta do orbe terrestre, 7 quase 8 bilhões encarnados. Significa que cada um tem 3 ou 4 aqui atrás se preparando para reencarnar. E a gente vai dentro de um planeta de provas e expiação, reencarnando e se relacionando uns com os outros. E a proposta de Deus para nós é colocar o amor na frente. Utilizar o amor reencarnando com os mesmos espíritos em papéis diferentes, para que a gente possa enxergar o amor e traduzir para nós mesmos o amor em todas as suas nuances, até que esse amor que a gente ama não seja mais um amor apegado. Todo mundo ama a mãe aqui? Vou pedir para levantar a mão quem não ama a mãe. Porque normalmente vocês não levantam a mão mesmo, então eu já faço essa pergunta ao contrário. Quem não ama a mãe, levanta a mão. Então todo mundo ama a mãe, certo? Qual mãe dessa encarnação? Assim como o Raul, nós nascemos há 10 mil anos atrás, não é? Alguns milhares de anos atrás. Quantas mães nós já tivemos e quanto nós amamos essas mães através do tempo? Temos que amar a mãe atual. Mas a mãe de ontem, de repente, ela está encarnada no papel de esposo, porque o espírito não tem gênero, né? Masculino e feminino, ele se utiliza do gênero masculino e feminino para poder reencarnar e vivenciar determinadas provações e, eventualmente, desenvolver em si mesmo determinadas virtudes. A mãe pode estar na vizinha do lado. A mãe pode ser naquela pessoa que cruza o teu olhar na rua, a mãe de ontem, que cruza o olhar com você na rua e te dá aquele sorriso gostoso. Você até olha para trás para ver se é com você mesmo, né? Para ver, nossa, da onde está vindo aquele sorriso maravilhoso. E os laços espirituais, às vezes, explicam por que a gente tem um relacionamento tão gostoso, tão saudável, tão bonito com pessoas que nem são da família. Você considera como irmã, como irmão, alguém que nem tem laço consanguíneo. E pela contrapartida, um irmão, uma irmã,
que é de laço consanguíneo, a gente não tem afinidade nenhuma. Questões que a gente eventualmente se depara no dia a dia. Laços espirituais, que eles se fortalecem através do processo de evolução. E a família, na maneira como ela está estabelecida, ela força com que os laços consanguíneos, então ela é o meio, ela é um mecanismo com que os laços consanguíneos vão, de certa forma, pelos aspectos culturais, pelos aspectos sociais, nós passemos a enxergar uma pessoa na nossa família que eventualmente pode ser um adversário do passado. Vamos começar já a usar a palavra adversário e não inimigo, porque adversário às vezes é um adversário de ideias, é adversário de um tempo. Inimigo parece uma coisa muito mais taxativa, parece ser uma coisa muito mais pessoal. Eu posso ter alguém que seja meu adversário no confronto de ideias, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de ser, mas que não necessariamente é meu inimigo, porque eu não transformo aquilo em alguma coisa pessoal. Porque quem transforma as coisas em coisa pessoal acaba tendo que de vez em quando reencarnar com as mesmas pessoas para eliminar determinados laços que não foram bem feitos. Quando eu disse isso numa palestra, uma vez uma mulher me disse: mas então eu tenho que reencarnar com o traste de novo, uma maneira bem carinhosa de chamar o marido, né? Traste, né? Às vezes a gente consegue esses nomes. Então, assim, os laços espirituais é o que vão determinar a evolução do espírito, e a gente vai desenvolvendo esses laços através dos mecanismos, dos processos naturais de encarnação. O laço consanguíneo corporal, às vezes, ele é tão frágil quanto a matéria e se extingue na hora do desencarne já. As pessoas desencarnam e não mais querem. Muitas vezes se desfaz ainda na carne os laços. Os laços de afinidade acabam se quebrando. E o que nós vamos ter então? Primeiro aspecto, o laço de sangue é dado pelo papai e pela mamãe. Não é necessário eu explicar como, não é? A história da cegonha, tudo aquilo eu não preciso contar para vocês. Então, os laços corporais, e a minha filha faz questão de me lembrar todo mês, porque parece que é o homem que dá o sexo do bebê, né? Que determina o cromossomo lá. Ela, toda vez que ela tem o período menstrual dela, que ela fica naquela situação toda, ela olha para mim e fala: culpa sua. E o que eu posso fazer? Faz parte da vida, né? Não tem jeito. Então, o corpo do espírito reencarnante é dado ali pela junção, pela fecundação. Na hora da fecundação, o corpo vai receber um espírito, né? O corpo, a mistura genética entre o pai e a mãe, e a manipulação genética feita ainda no plano espiritual, mas o espírito do filho é aquele espírito que precisa reencarnar no nosso meio. Todos nós, sem exceção, pelas nossas vivências na Terra, temos uma fila de espíritos que precisam reencarnar conosco para resolver alguma pendência. O outro aspecto que eu mencionei agora, eu encarnado e tem 3 esperando. Para não dar superpopulação no planeta, a gente vai revezando, né? Se fosse reencarnar 30 bilhões, a gente estava morrendo de fome. Já era um cataclisma meio complexo. Mas a gente vai se revezando. Então, estar encarnado é uma benção, porque tem gente esperando para reencarnar também. A partir do momento que a gente vai ciclando no processo reencarnatório, nas existências, a gente vai estreitando laços. E aí a gente vai criando 3 categorias de laços, de relacionamentos. A primeira delas é a categoria dos espíritos antipáticos um ao outro. Existe aí uma harmonia vibracional, onde 2 espíritos, um gosta do outro. E aí, eventualmente, são, de maneira às vezes determinada pelo plano espiritual, a reencarnar. Vamos usar um exemplo bem drástico. Aqueles irmãos siameses, pela literatura espírita, espíritos que
não se toleram. Quando reencarnam juntos, um tenta matar o outro. E aí, Deus permite que eles, agora até para ir no banheiro, tenham que negociar. Não é? Não se toleram, não conversam, e agora, usando o mesmo corpo, eles vão ter que negociar para que isso aconteça. E aí, de certa forma, vai atenuando o quê? Esses laços de antipatia. Quando a gente não faz porque quer, a gente, né, através das provas, dos testes que nós vamos tendo, a gente é obrigado a fazer de forma forçada. Irmãos siameses é um caso, ou o caso mais natural. Dentro da nossa família, nós temos essas 3 categorias: espíritos antipáticos a nós, e nós a eles eventualmente; espíritos neutros, que ainda não têm um laço de antipatia, mas também não têm um laço de simpatia criado com a gente; e os espíritos simpáticos, que sempre que possível, pela determinação do alto, querem reencarnar próximos um do outro, para que eles possam auxiliar um ao outro nesse processo. E aí a gente já começa a identificar dentro da nossa família, a gente já vai meio pensando assim, quem que é aquele espírito que é simpático, que eu olho, falo, esse aqui é de outras encarnações. Aí vem aquele outro irmão meio torto, que a gente fala, aquele lá não é tanto, né? Não é da preferência, mas é um espírito antipático. O que a gente está trazendo de informação então? Laços de antipatia, eles têm que desaparecer para que a Terra possa fazer o salto. Quando a maioria dos espíritos tiverem desfeito os laços de antipatia, ou quererem parar de se agredir um ao outro, a gente está pronto para a regeneração, para a mudança. E aqueles que não querem, eventualmente, eles já estão sendo, de certa forma, levados para outros planetas. A gente já está ouvindo falar bastante pelo plano espiritual sobre a transição planetária que já está acontecendo há algum tempo. Neutro é aquele famoso não cheira, não fede, né? Assim, é em cima do muro. Eu não gosto nem desgosto. É muito mais fácil para o neutro desviar para a simpatia do que para a antipatia. Mas pode acontecer. Porque o neutro, ele vai ter a capacidade dentro do relacionamento de olhar as coisas boas que o outro tem. Agora, os laços de antipatia, vamos fazer a seguinte questão: você conseguiria conviver embaixo do mesmo teto com alguém que te matou numa encarnação anterior? Responda para você mesmo, conseguiria? E se eu disser para você que talvez você já esteja fazendo isso? Talvez você já esteja convivendo com pessoas que eventualmente você agrediu ou te agrediu. Porque esse é o meio que Deus utiliza para desfazer os laços de antipatia. Com o esquecimento, às vezes vibracionalmente a gente identifica. Vocês conseguem identificar, às vezes dentro de um ambiente, mesmo de costas, se entra alguém que você não gosta, você consegue perceber, às vezes, vibracionalmente. Você percebe aquela pessoa no ambiente, você se incomoda com aquilo, e aí você percebe que tem alguém que você não gosta. Então, vibracionalmente existe o laço de antipatia. Não deixa de existir, muitas vezes, uma sintonia entre a antipatia, ou seja, as duas pessoas se agrediram no passado e não se gostam. E aí ganham a oportunidade, por Deus, de encarnar próximas umas das outras, porque como eu não sei, não está na minha mente a agressão do passado, e socialmente e culturalmente eu sou meio que forçado a conviver. Eu recebo filho, é meio contra a natureza uma mãe não gostar de um filho, não é? A gente se força. É meio contra a natureza também um filho não gostar do pai, da mãe, com toda a dedicação, todo o carinho, toda a atenção que recebe. Mas às vezes acontece. Isso explica. Então, o que nós estamos falando aqui é do relacionamento fluídico, vibracional que nós temos dentro das nossas casas e o quanto ele pode estar nos impactando. Aquele clima, eventualmente, de animosidade que a gente encontra dentro do lar.
E outro aspecto também. Às vezes, dentro do lar, a gente acha que tem que ser diferente do que a gente é fora. Porque fora as pessoas vão nos julgar. Dentro tem que ser amor incondicional. É uma forma de pensar. E às vezes a gente dá para o próximo mais próximo o pior de nós. Porque a gente acha que tem que ser autêntico. Eu já tenho que fingir, interpretar papéis fora de casa. Dentro de casa eu não vou fazer. É muito estressante. E a pessoa que está do meu lado, ela vai saber lidar comigo. Às vezes a gente pensa dessa forma. E muitas vezes sabe. Muitas vezes fazem. São pessoas que estão tentando nos auxiliar, simpáticos a nós, mas nós somos neutros a elas. Talvez a gente ainda não tenha desenvolvido essa característica. Então, como que a gente trabalha? Sabendo de como Deus coloca a constituição familiar, tendo esses espíritos aqui. A gente já identifica, tem aquele... Eu já sei quem veio para ajudar. A mãe, normalmente, eu costumo dizer que ela é tradutora de português para português, não é? O filho com o pai começa a se estranhar, ela fala para o filho, o papai está cansado, o papai está trabalhando, deve estar com a cabeça cheia, o que ele quis dizer é tal coisa. Ela fica traduzindo para o filho o que o pai está dizendo. E o contrário também. O filho dá um sinal de rebeldia, fala, não, calma, é o jeito dele, você não está acostumado, mas é assim mesmo. A mãe lê bastante para entender os bichos, né? Os bichos que ela tem dentro de casa, o pai às vezes não se esforça, mas normalmente a mãe quer aglutinar, ela quer a paz mundial. Mãe é tudo Miss, não é? Que é a paz mundial, né? A mãe é tudo Miss. Miss Mundo, Miss Brasil. Elas querem a paz mundial. E aí elas vão traduzir, às vezes de português para português, elas vão traduzir para quê? Para apaziguar, para fazer com que as pessoas se tolerem. Então o cuidado que a gente tem que ter com esses laços não é para agora identificar e descer a lenha nos antipáticos que a gente tem dentro de casa. É para a gente saber que eles estão lá. E a forma que Deus encontrou da gente se reconciliar. A quem muito se deu, muito será cobrado, certo? Peguei vocês, estão lascados agora. Eu acabei de dar a informação para vocês. Significa que quem tem mais obrigação de atuar para que esse relacionamento fique melhor são vocês que estão mais conscientes. Aí você volta para casa e fala, bem, maldito Sérgio, né, que veio trazer, agora eu tenho que tolerar aquele que eu não tolero. Porque se você está consciente e sabe que o laço antipático precisa ser desfeito, até seguindo a máxima de Jesus, concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Estás a caminho com ele, está dentro da tua família, está dentro de casa. E aí você tem a oportunidade de ouro para lidar com aquele inimigo que não gosta de você e por não gostar de você não consegue enxergar as tuas virtudes, mas agora ele está dentro do teu lar e de vez em quando você vai se forçar a olhar para ele de maneira diferente, ele vai ser forçado a olhar para você de maneira diferente e ele vai coletar alguns cuidados, ele vai ter na sua memória algumas boas lembranças da convivência contigo. E aí começa a quebrar os laços de antipatia, porque Deus não tem pressa. Quem tem pressa é a gente, não é? A gente quer evoluir muito rápido. Quando a gente está no plano espiritual consciente das coisas que fez, a gente começa a pedir tudo quanto é aprovação. É igual a gente no fim do ano, quando promete que vai fazer exercício, vai emagrecer. É mais ou menos igualzinho. A gente promete lá também que vai se endireitar, que vai ser uma boa pessoa, que vai se transformar em santo numa encarnação. Aí o plano espiritual fala para nós, calma, valentão, você não é tudo isso que você acha que você é. Só vamos trabalhar, das 1000 coisas que você tem para trabalhar, vamos trabalhar uma só, pelo menos. Uma de cada vez, e quando você consegue trabalhar uma... E a matemática divina ela é muito legal, porque é o seguinte, fiz 10 besteiras... Eu não tenho que corrigir 10 coisas, eu tenho que corrigir o comportamento que faz eu fazer besteira. Se eu corrigir o comportamento, eu não preciso voltar e ficar resgatando coisas que eu já mudei o comportamento. A gente já sabe disso. A matemática divina ela tem um aspecto muito importante, que é o arrependimento, que é a transformação do espírito, para que ele passe a não repetir o comportamento que está levando ele a derrotado.
A Joana de Ângeles, ela coloca aqui, ó, o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. O amor é que vai neutralizar os laços de antipatia e que vai transformar os laços de antipatia em laços de simpatia. É o amor, dito por Jesus, que é mais inteligente que todos nós. E eu coloquei aqui um mecanismo, olha, é muito difícil a gente lidar com aquela coisa do amai o vosso inimigo, não é? A gente olha isso e fala, meu Deus do céu, como que eu vou amar essa pessoa que eu odeio? Começa a eliminar o ódio, trabalha com a eliminação. Então essa seta está dizendo como que a gente tem que trabalhar, ó. Pega o ódio e transforma em não se afetar. E aí você pega o estando neutro e transforma em laços de simpatia. É assim que a gente trabalha. Deixo de odiar. Eu superei alguma coisa quando eu paro de pensar naquilo com dor. Aí eu superei. Às vezes a gente fala, eu perdoo, mas não esqueço. Se não esquece, não perdoou. Porque aquilo vai, de vez em quando, o ressentimento vai abrir. E isso vai, de certa forma, nos atormentar. Então, Emmanuel coloca que temos todos os instrumentos necessários para essa lapidação do espírito, para essa transformação do espírito. Existem alguns críticos do espiritismo que falam que, através da reencarnação, a gente banaliza os laços de família. Eu falei agora da mãe dessa encarnação, a mãe das outras. Isso não é banalizar, me perdoe. Isso não é banalizar. Quem está falando isso, ou quem fala isso, não entendeu o conceito que o Espiritismo está colocando. É ampliar, não é banalizar. É pegar e incluir novos espíritos no nosso rol de amizades conforme a gente vai reencarnando. É aumentar, é ampliar os laços de afinidade. Não o contrário. O outro aspecto a gente compreende, eu já falei, por que a gente se afiniza mais com algumas pessoas do que com outras. São os laços espirituais, meio que consolidados nas encarnações anteriores. Sabe aquele irmão que você não gosta porque você é corintiano e ele é palmeirense? Na outra encarnação, talvez ele foi corintiano também, igual você, e hoje você tolera. Ou, de repente, vocês têm que ir para o jogo juntos, né? Um bom teste é convidar o cunhado para vir no fim de semana. Sabe aquele cunhado que você não gosta? Convida ele para o fim de semana. Não convida todo fim de semana, porque sofrimento não enobrece ninguém, né? Mas, de vez em quando, acho que vale para testar. Deixa eu ver quanto eu evoluí. Chama o cunhado. Aí é um teste. Isso explica também a questão das tragédias familiares. Todas as tragédias, gente desgostando de gente que deveria, no nosso conceito, gostar. E aí, os laços de antipatia criados em encarnações anteriores acabam explicando todas essas tragédias. Então, aqui do lado direito, o que nós vemos são os efeitos que às vezes acontecem no plano familiar por causa dessas causas aqui, ó. A gente tem esses efeitos, muita intolerância. Às vezes o que acontece conosco é que a gente tem tolerância demais e não se defende, não argumenta e não debate na hora que precisa. E aí a gente perde a estribeira e paga de louco. Já pagaram de louco? Essa semana eu já paguei uma vez, pelo menos, no mínimo, de louco. Isso é quando você estoura e você perde. O seu cérebro é sequestrado pela sua emoção. E aí, pelos risos, eu acho que a gente tem mais gente que pagou de louco essa semana, né? Porque às vezes o que acontece, a gente se nega a reconhecer que existe um aspecto vibracional nos afetando e que isso de vez em quando vai minando a nossa tolerância, a nossa vibração. E aí a gente vai enchendo o nosso copo. Qual que é a gota responsável pelo transbordamento? Eu sempre coloco essa questão, né? É a primeira, a segunda, a terceira, é a última gota. Qual que é responsável pelo transbordamento do copo? Qual emoção é responsável por a gente pagar de louco no fim do dia ou de repente no começo da manhã já? Às vezes a gente tem potencial de se estragar já cedo.
Vocês não têm um ódio daquelas pessoas que às vezes você está com um sono desgraçado. Você chega no escritório, a pessoa chega e fala, bom dia, não é? Vocês têm ódio de gente assim? Tem hora que dá ódio, né? Você até assusta, porque você está com a preguiça, você nem acordou ainda, e a pessoa está tão animada, tão efusiva. Então, às vezes, a gente vai perdendo a tolerância, vai perdendo a paciência. Quantos descontentamentos, quanta amargura dentro dos lares, quantas discussões desrespeitosas, onde as pessoas começam a não falar mais direito com o outro, quantas conversações maledicentes. Isso aqui são só efeitos. Efeitos do quê? Dessa formação familiar onde tem algozes e vítimas. Não que Deus seja sádico. Deus quer que a gente aprenda a conviver. Deus quer que a gente anule os laços de antipatia, como eu tanto estou falando. E aquele que bateu e aquele que apanhou está embaixo do mesmo teto. E aí, conforme a gente vai reconhecendo, a gente vai tomando o seguinte cuidado, porque a gente usa às vezes para o lado errado. Muita gente se deixa bater porque acha que é culpado. Quando ouve isso, causa e efeito, a pessoa fala, eu devo ter feito uma coisa muito ruim para ele no passado. Então, ele está no direito de bater em mim agora. Ninguém tem direito de se aproveitar da situação. Ninguém é obrigado a apanhar todo dia. Viu, homens? Porque eu sei que o homem também apanha em casa. Não tem esse negócio de só mulher apanha, né? O homem também agride. Devia ter criado a delegacia do Zé da Penha também. Porque às vezes a gente apanha em casa. A gente não fala porque a gente tem vergonha, não é mesmo? Às vezes essas uniões de algozes e vítimas, às vezes fica tão forte que às vezes a gente vibracionalmente agride o outro e às vezes não sabe nem explicar por que fez aquilo. Às vezes a gente não percebe que está fazendo esse tipo de agressão, e a agressão não precisa necessariamente ser uma agressão física, né? A gente já sabe que verbalmente, emocionalmente a gente pode agredir o tempo inteiro. Mas a gente também sabe que a família é um ambiente de reparação, de resgate. Já na formação familiar, ela é propícia para esse processo de resgate, porque a gente nasce com a bênção do esquecimento. Se eu soubesse que quem está comigo é o agressor, eu não conseguiria viver com mágoa e ressentimento dele. Se eu soubesse que quem está comigo é o agredido, eu não ia conseguir viver com a culpa, com o peso da culpa. E aí a minha relação com o outro não seria mais uma relação imparcial. Seria uma relação de dependência, uma relação de projeção. E aí, eventualmente, a gente fica permissivo demais quando está com a culpa, até um determinado momento em que a gente se defende. Só que se defende desproporcionalmente em relação à agressão feita. Muitas vezes a gente fica o dia inteiro no escritório só engolindo sapo. Quando chega em casa, o filho quer brincar, o filho gruda mais na gente, a gente fica bravo, a gente xinga, a gente briga, a gente bate. É nesse aspecto que a gente tem que observar e se defender na hora certa, com quem tem que se defender. E não pagar de louco, como eu brinco, porque às vezes a gente nega, até que chega um momento que a gente estoura. E aquele que a gente estourou vai ganhar tudo, toda a desgraça que a gente tem para dizer. O ambiente familiar é um ambiente de afeição e animosidade. Gente que se gosta, gente que se estranha. E esse ambiente de animosidade, de conversações maledicentes, de discussões desrespeitosas, é um ambiente propício para a influência espiritual. Para aqueles que eventualmente queiram fomentar o mal de maneira gratuita, espíritos brincalhões, chamados zombeteiros, ou eventualmente alguém que tem alguma dívida para cobrar da gente, vai se aproveitar desse ambiente que a gente pode eventualmente criar. O importante é lembrar disso, olha, o palco mudou. Eventualmente a gente mudou de personagem, mas o ator é exatamente o mesmo. Estamos reencarnando com as mesmas pessoas, de tempos em tempos a gente vai ciclando, vai voltando, e a proposta dessa encarnação
é desfazer os laços de antipatia. Fica mais fácil lidar ou não? Mais difícil ou mais fácil? Agora vocês sabem que tem dentro do lar gente que vocês precisam restabelecer os laços de simpatia. Neutraliza a antipatia primeiro, para depois trabalhar no aspecto da simpatia. Esse diagrama anterior que eu coloquei é exatamente para isso. Algumas coisas para a gente poder lidar com esse ambiente de animosidade. A primeira delas, reconheça as diferenças. É importante a gente perceber que no mundo existe diferença, porque a diferença ensina e educa. Quando eu olho para a diferença, eu tenho que olhar com um olhar de curiosidade, porque o olhar de curiosidade vai trazer questionamentos. O olhar de questionamentos vai trazer evolução. Não evolui quem não pergunta, quem não questiona a si mesmo, quem não questiona a forma de conduzir as coisas. Às vezes a gente está muito mais fácil, muito mais confortável nas roupas mais velhas e também às vezes a gente está confortável nos hábitos anteriores. Então a gente tem que estar constantemente buscando trazer um pouco de conflito para dentro de si mesmo, para que esse conflito, nesse questionamento que vai surgir, possa trazer alguma informação adicional. O mundo é um ambiente diverso, a gente é diferente, não só fisicamente, como em gênero, como eventualmente na forma de pensar. Ninguém é igual a ninguém. Se fosse todo mundo igual, não haveria mais espaço para o aprendizado. Por isso que a diferença é boa. Existe uma diferença também entre mandar e orientar. Os espíritos que estão reencarnando nos nossos lares já há algum tempo, eles têm um quê de rebeldia. Eles estão aqui para questionar o ambiente. Eles estão aqui para questionar o status quo. Eles estão aqui para provocar mudanças. E principalmente provocar mudanças de dentro para fora. Não as mudanças exteriores. Não são criaturas especiais. Não tratemos nossos filhos como criaturas especiais. São só diferentes. Eles precisam ter voz, eles precisam ser ouvidos. Toda vez que você manda, você desperta o rebelde que habita nesse espírito. Mesmo que ele concorde, ele não vai querer fazer. Não no seu tempo, ele vai querer fazer no tempo dele. Pelos sorrisos eu já encontrei alguns rebeldes aqui, né? Acontece. E é importante a gente orientar. Toda vez que a gente tenta usar o crachá, a gente tem enfrentamentos. É importante que a gente trabalhe na formação dos espíritos que estão conosco, que é um processo de educação mútua. Se eu me permitir com humildade, eu vou ser educado pelo outro, pela forma, porque assim, eu faço alguma coisa e eu reajo emocionalmente ao que o outro está fazendo para mim. Principalmente as reações emocionais são extremamente importantes para a gente descobrir quem a gente verdadeiramente é. A gente é santo se a gente vier na casa espírita 7 dias por semana, não é? A gente sai flutuando daqui, né? E a gente fica bom depois que a gente sai daqui do passe, não sai? Até a esquina a gente já começa a sofrer um pouco. Se for a pé, mais complicado. De carro você chega rápido em casa, você ainda chega bonzinho em casa. A pé, até chegar em casa, você já se inquietou com tanta coisa que você perdeu o efeito do passe que chegou. Você tomou aqui. Então a gente vai o tempo inteiro sendo bombardeado pelos relacionamentos. Outra coisa, esclarecer as pessoas que convivem conosco sobre o lado B da vida. Porque quando a gente não esclarece, o mundo esclarece. E o mundo esclarece de maneira muito menos amorosa. Então, ao conviver com as pessoas dentro do lar, também ter essa troca de informação sobre o que acontece lá fora, sobre como as coisas acontecem e também as coisas que dão errado. Muita compaixão, muita empatia, muita paciência e entendimento no trato com as pessoas no lar. Porque o antídoto do ódio é o amor, não é o contrário, né? Ódio com ódio não elimina ódio. Ódio fomenta, cria harmonia vibracional. E aí, Deus o livre, né? Aí vira um inferno.
Outra coisa é o exercício do perdão. O exercício do perdão para si e para o outro. Muitas vezes a gente tem erros e erros graves e a gente não consegue conviver com a gente mesmo em relação aos erros e o outro também. Então é um exercício constante de perdão e compreensão fraterna e confiança. Vocês conhecem a fábula do porco-espinho? Porcos espinhos, num frio muito, muito intenso, resolveram se unir dentro de uma caverna e se juntar, porque o frio estava tão intenso. Só que eles se juntaram e eles estavam todos com os espinhos armados, todos se machucavam. Eles tentavam se juntar e todos se machucavam, e aí doía e eles se afastavam. Até que um deles falou, espera um pouquinho, para a gente poder se unir é melhor a gente recolher os espinhos. E aí eles conseguiram passar o inverno harmônico, quentinho, né? Porque não tinha edredom. Aí eles tiveram que se unir uns aos outros e o calor de cada um poder passar o inverno mais complicado. A fábula, para a gente lembrar que de vez em quando, dentro da nossa casa, para poder conviver em harmonia, a gente tem que recolher os espinhos. A gente tem que recolher os ferrões para poder lidar com isso. Então é um aspecto do ser que consegue dominar as próprias sensações e aí, às vezes a vontade é de agredir, mas a gente sabe que tem que mudar o padrão, que tem que mudar o padrão de comportamento, que tem que mudar o padrão de comportamento emocional principalmente. Então recolher os espinhos para que a gente possa ter uma convivência mais harmônica. Aqui também Emmanuel nos alerta que toda antipatia deve morrer para dar lugar à simpatia, porque toda antipatia pode ser a mais justa que for. De quem que vai se cobrar para que... Não interessa, o ponto é o seguinte, não interessa quem começou a agressão. É muito comum dentro de um trabalho mediúnico, o espírito que está perseguindo ser chamado e eles colocam uma tela mental mostrando para ele que quem começou a briga foi ele. Para ele perceber que ele está revidando o que ele causou lá para trás também. Para tirar ele do papel de vítima, para tirar ele do papel de juiz e de censor. E colocar ele no ponto certo. Não importa quem agrediu, o que importa é quem vai tomar a decisão de cortar o ciclo de agressão. E quando a gente consegue, sabendo que a gente também... deixa eu até falar já o que eu ia falar no final, porque eu gosto de partir o coração, eu vou de lá, vou na lata agora. Vou partir o coração de vocês. Você é imperfeito. Olha que tristeza se ouvir isso, né? E quem convive com você também é imperfeito. É um alento. Porque desgraça precisa ser compartilhada, não é mesmo? É um alento. Sabendo que eu sou imperfeito e que vou fazer besteira de vez em quando, e que o outro que está do meu lado também vai fazer besteira de vez em quando, não há motivo para surpresa, não é? E de vez em quando eu faço uma, quando o outro faz, fala, mas eu fiz aquela outra e a minha também foi meio complicadinha, então é melhor eu perdoar e deixar para lá e tentar harmonizar, do que ganhar um inimigo para o resto da encarnação. A dica é, não gosta de alguém, trata bem, senão você reencarna junto. Aquela coisa de reencarnar com o traste, lembra dessa frase. Não gosta, trata bem. Estreita os laços de antipatia, elimina laços de antipatia. A música que você não gosta é a que você mais canta, não é? Aquele refrão que você odeia, você se pega cantando toda vez que você relaxa. Então a pessoa que você odeia é a que você mais pensa. E aí você bombardeia ela, ela te bombardeia. Vibracionalmente a gente vai trocando agressão. Então assim, com essa explicação da formação familiar, é de se entender que fica um pouco mais fácil lidar. Não é fácil, um pouco mais fácil lidar. Porque é difícil lidar com o valentão que habita em cada um de nós, não é? É mais complicado. E de vez em quando a gente perde. Eu vou dizer a verdade, porque eu estou aqui para falar a verdade. Eu entrei aqui, eu tomei o soro da verdade, né? De vez em quando eu dou voadora mental porque eu quero. Por querer. Vocês já deram voadora mental?
Não. Aquela pessoa que está te irritando, e de vez em quando você paga de louco só no cérebro. Você se imagina dando uma voadora na pessoa e derrubando ela. Todo mundo olha para você e acha que você é um anjo encarnado, né? Dá quietinho. Mas no cérebro você já matou, já trucidou, já deu meia volta, já deu voadora, cambalhota. Você lutou luta livre com a pessoa. Então, de vez em quando, a gente dá com gosto. Porque tem gente que merece? Não, né? Porque a gente, de vez em quando, quer. A gente se entrega pro lado sombra e fala, tira a luz daqui porque eu quero agora dar uma voadora. A voadora mental, ela tem um benefício. Ela não machuca. E a gente, dependendo da idade, não consegue mais dar voadora. Não é? Pelo menos no pensamento a gente dá. Agora, fisicamente, se a gente tentar dar, vai doer a artrose, vai começar a doer as coisas e não compensa. Daí tem que pagar médico depois. Então fica muito mais fácil perdoar. Qual é a vacina que a Casa Espírita toda hora está falando? O Evangelho no Lar, para eliminar os laços de animosidade, para que a gente possa fazer o Evangelho constantemente, num tempo determinado. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo? É recomendado que sim, se os dois aceitam, se as pessoas da casa aceitam. Ah, mas eu tenho filho, o filho não para quieto. A recomendação ali é usar também, eventualmente, livros infantis no processo, para que a criança também receba algo que ela possa compreender. Tem muitos livros espíritas que tratam muito bem esse assunto. Sérgio, mas o meu marido, ele é católico e eu sou espírita, como é que faz? Lê o Novo Testamento. Fala sobre Jesus. Sobre Jesus não precisa brigar, não é? Meu marido é budista. Vamos fazer um mantra juntos, vamos ficar zen, vamos tomar um chá, sei lá o quê, mas vamos ler o Evangelho de preferência. Um faz o seu ritual eventualmente, o outro faz o outro. Evangelho, gente, não é para ler o Evangelho e olhar para o parceiro ou para a parceira e falar, tá vendo? Né? Não é para alfinetar Evangelho. Evangelho não é hora de discussão. Evangelho é hora de comunhão. É igual a gente falar, estou ouvindo as palavras aqui, minha vizinha tem que estar, meu marido tem que estar aqui, minha mulher tem, quem tinha que estar aqui, está aqui. Quem não está, não tinha que estar. Não está no tempo dele ainda. O Evangelho é para nós, né? Então, tomar cuidado, porque o Evangelho é local de comunhão. E a gente vai buscar comunhão lendo coisas que os dois aceitem, que não tenha uma discussão ferrenha, que a gente consiga ter um ambiente de harmonia. Tem muitos livros que falam, mas o Evangelho é tão cansativo. Tá bom, tem a coleção do Boa Nova, Fonte Viva, Vinha de Luz, qual que é o quarto? Eu nunca lembro. Caminho, Verdade e Vida. Eu sempre recorro a ela. São os 4 livros que o Emmanuel também recomenda, dá para usar ele no Evangelho, vai diversificando. Então, Evangelho no Lar para eliminar um ambiente de animosidade. Resumindo, que esse é o meu último slide para eu ir embora, porque eu não sou sádico tanto assim, né? Primeira coisa eu já falei para vocês, já partiu o coração, vocês são imperfeitos, não adianta pensar que não é imperfeito. Outra coisa é a gente exercitar a paciência naquilo que a gente já compreende, naquilo que a gente já consegue. É a máxima. Quer ser feliz ou ter razão? As duas coisas às vezes não combinam, né? Se a gente quiser ter razão o tempo inteiro, vai ser difícil ser feliz nas relações que a gente vai ter. Não é só relacionamento homem e mulher, estou falando de relacionamento em geral, né? Entre os espíritos que habitam lá. Outra coisa é confiando no mecanismo, confiando em Deus, confiando no processo que Deus tem para nós, tolerância para aquilo que a gente ainda não compreende. Logo, a gente vai compreender. Respeito com o outro e com você mesmo. Perdão para aquilo que a gente já consegue, que a gente já está conseguindo lidar com, a gente exercitar o auto-perdão. Jesus pedia para que quando fosse fazer o Pai Nosso, a gente purificasse o coração, pedindo perdão a Deus pelas ofensas que causamos e pedindo para Deus tirar a mágoa do nosso coração nas ofensas que causaram para a gente. Isso era purificar o coração. O pedido. E
pedir para Jesus então, né, intermediar a conversa com Deus, ou conversar diretamente com Deus, simplesmente para tirar a mágoa de dentro da gente, tirar a culpa de dentro da gente. Só isso. São os dois algozes que tem no planeta, né? E a outra coisa, a conversa. Um explicando para o outro como está se sentindo, qual que é o lado, qual que é a coisa que tá pegando. E caminhando nessa conversa para que a convivência se melhore, fique melhor a cada dia. E se proteger daquelas pessoas cuja natureza ainda seja agredir. Naquele espaço que eu disse, uma forma de auto-amor e auto-respeito é a gente se dar um fôlego de vez em quando. Eu tenho um filho que é difícil lidar com ele, de vez em quando eu preciso fazer uma atividade longe dele. Eu preciso ter. Eu não posso encarar como ele sendo a minha cruz para carregar. Porque até onde eu entendi, Cristo não está encarnado, né? Não tem nenhum Cristo encarnado. Então não tem esse negócio de cruz para carregar. De vez em quando a gente se afasta, toma um fôlego, e aqueles que a gente tem que se relacionar, a gente se relaciona, busca se relacionar de novo. Aqui, para lembrar dessa frase, lembra do cunhado que eu falei, convida ele de vez em quando para o churrasco em casa. Era isso que eu tinha para vocês, né? Para gente. O processo de hoje era mais para a gente falar um pouco desse conceito de família espiritual, que a gente tem muitos familiares convivendo com a gente, não com laços consanguíneos, que a gente tem muita gente que gosta da gente, à nossa volta nos ajudando a lidar com as situações que para nós pode ser muito difícil de lidar. Obrigado, gente.